É legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista e previdenciária. E eu sou Otávio Calvé, professor e juiz do trabalho. E a gente está aqui para trazer atualizações, novas leis, comentar projetos legislativos, mas sempre de uma forma leve, acessível e interativa com você. É isso aí, pessoal. E não esqueçam, né, de nos seguir nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Sempre que você pegar um vídeo, dá aquele like, compartilha, que ajuda bastante aí para o nosso podcast ir cada vez mais para frente. E hoje, Carol, como é que estamos? Então, tem bastante coisa que é legal aqui, a gente vai descobrir se pode ou não pode. Vamos começar falando sobre a mudança dos valores para recurso ordinário, que ficou, recurso ordinário especificamente, né, ficou em R$ 12.665,14, recurso de revista, embargos e recurso em ação rescisória, R$ 25.330,28. Não é tão barato assim não, né, para recorrer. Você tem que depositar esse valor como garantia do juízo, e isso é uma coisa que a gente usa muito ali na prática, na racionalidade de fazer a conciliação, né? Porque às vezes as causas não são de valores muito expressivos, né? E aí você pensa, poxa, eu vou ter que depositar 12 mil em eventual condenação só para fazer o RO, às vezes um acordo ali que está ali no 7, 8, 6, então é uma dica boa, porque é um belo argumento e é um parâmetro, né? Mas não está tão fácil assim de recorrer. O pessoal acha que é tudo de graça, né? Que é tudo barato, mas não é tão simples assim não, né? Não, não é. E o que as pessoas também confundem um pouco é que as custas, elas são pagas para movimentar o judiciário, né? Para poder movimentar ali todo aquele trabalho da vara, dos servidores, mas o depósito recursal, ele é para garantia do juízo, né? A ideia é que ele seja para garantir que se houver uma execução, se houver uma condenação, que aquele valor fique ali resguardado para essa finalidade. Exatamente, né? E as custas, como a Carol bem falou, assim, é uma espécie de uma taxa, né? Uma taxa por um serviço executado. Mas, infelizmente, não sei se você sabe disso, Carol, as nossas custas, quando a gente arrecada, não vai para os cofres do nosso tribunal. Cai na conta única do Tesouro, né? E isso é uma coisa também que, historicamente, poderia até modificar, né? Porque, assim, a gente arrecada bastante, mas o dinheiro da arrecadação não fica para a gente, vai para a conta única do Tesouro e a gente tem aquele orçamento anual fechado, que cada vez, inclusive, é menor para a Justiça do Trabalho. É um problema sério. Mas o depósito recursal realmente é diferente, né? É para no futuro você já usar como parte do valor objeto da condenação. E tem que ter, né, uma atenção a esses valores novos para que não tenha aí um entendimento de que tem um recurso deserto, de que, né, aquele recurso não vai poder subir para o tribunal, imagina. Muito... Às vezes um vacilo, né, de não recolher o valor correto e você não consegue exercitar seu direito de defesa, seu direito de recorrer, então tem que estar atento aí aos novos valores. Exatamente. Um assunto que pediram muito para a gente falar foi sobre plano de saúde. Acho que é um assunto também realmente que é bem interessante. Hoje em dia todo mundo se preocupa muito com o plano de saúde, né? Que ter um plano de saúde concedido pela empresa, inclusive, tem sido considerado um dos maiores benefícios e atrativos mesmo para que as pessoas vão para determinada instituição, né? Em detrimento de outra. Na hora de escolher ali um emprego, pesa muito o plano de saúde, né? Para a pessoa e os dependentes dela. E aí, o que é interessante a gente lembrar aqui, né? Que o plano de saúde, ele é devido quando a pessoa ela é demitida sem justa causa. Então, assim, digamos que tem uma hipótese em que a hipótese é a seguinte: a pessoa paga uma parte e a empresa paga outra parte, né? Então, existe uma coparticipação nesse plano. E quando a pessoa é demitida sem justa causa, ela vai poder continuar sendo beneficiária daquele plano nas mesmas condições que ela usufruía antes, quando ela estava trabalhando na empresa. E os dependentes dela também, tá? Mas existe aí uma ressalva, que é o seguinte: essa pessoa, ela tem que assumir o pagamento integral do plano. Se ela não assumir, aí não vai ter jeito, ela realmente vai perder aí esse direito. E você sabe que esse é um dos casos que mais dá problema de tutela de urgência, né? Que é a pessoa perder o emprego e perder, de repente, o acesso ao plano de saúde, né? E, inclusive, em relação a dependentes, né? Porque é para o grupo familiar que esse direito existe. Então, isso dá muito problema ali de tutela, porque o trabalhador fica ali desguardado, né? Ele está ali
acostumado a receber aquele benefício, que é importantíssimo, né, o direito à saúde, e quando ele sai do emprego e volta para o mercado, ele está desempregado, dificilmente ele consegue um plano de saúde particular, né? Hoje os planos de saúde criam assim, todas as dificuldades para você conseguir um plano individual, né? Praticamente não existe mais. Então, o plano coletivo, através de empresa, é o grande acesso que o trabalhador tem a esse benefício, a essa necessidade para a sobrevivência digna. Então, assim, quando ele perde o emprego e perde o plano de saúde, quem não está atento a esse detalhe importante, de que ele pode continuar, né, no plano, desde que ele assuma o pagamento, acaba estourando depois na justiça também, né? E os prazos de carência também estão cada vez maiores para doenças pré-existentes. E os valores, né? Assim, se você não tiver no plano coletivo, você basicamente hoje não consegue fazer um plano de saúde, é caríssimo, né? E tem que tomar cuidado também, já que a gente está nesse assunto de plano de saúde, que é outro aspecto importante, né? E aí serve até como uma dica, talvez, de compliance, enfim, de evitar maiores problemas no futuro. Porque tem hoje uma outra forma que eu acho muito interessante também, que é você custear o plano, né, integralmente, como uma espécie de um auxílio saúde, assim, porque aí você tem um problema bem menor lá na frente, né? Porque quando você faz uma espécie de reembolso, né, ou dá o auxílio saúde, quando a pessoa para de trabalhar, você não está mais obrigado a pagar aquele auxílio saúde. É diferente de você ter um plano onde você, empresa, contrata uma operadora, né, e coloca os seus trabalhadores. Então, às vezes, o auxílio saúde, até para pequenos empregadores, pode ser mais simples, né? Eu falo, olha, eu te dou 300 por mês para você gastar em plano de saúde, que você contrata e eu te dou um incentivo para isso, uma espécie de uma ajuda de custo, uma coisa assim, né? Interessante, muito boa dica. Fica mais fácil, né? Sim. Porque o outro aspecto também que dá muito problema é quando o empregado fica doente no curso do contrato. Muita gente esquece desse detalhe, né? Porque a regra, quando o trabalhador fica doente, doença, aí você tem que ver se tem nexo com o trabalho ou não, né? Se tiver nexo com o trabalho, já tem súmula do TST. O contrato fica suspenso, mas o empregador mantém o plano de saúde, mesmo que ele recebia sem o contrato suspenso. Agora, se não tiver nexo com o trabalho, aí a jurisprudência ainda não resolveu a questão, né? Mas é muito comum a decisão no sentido de que, pera lá, o contrato está suspenso, mas a pessoa precisa continuar tendo acesso ao plano de saúde. Aí o que eu costumo, né, tentar fazer até acordo nesses casos e acho que é uma boa saída, né? É fazer semelhante ao direito após a dispensa. Ou seja, após a dispensa o empregado não pode assumir as despesas e manter o plano. Se o contrato está suspenso sem culpa do empregador, eu, se fosse empregador, daria essa opção. Olha, você não quer então assumir a despesa do plano de saúde, que aí mantém-se o plano de saúde também, né? Para depois não estourar lá na justiça. Isso se a doença não tiver nexo com o trabalho. Se tiver nexo com o trabalho, aí o empregador tem que arcar mesmo, não tem jeito. Perfeito, tá. Bacana, muito bacanas esses pontos. O que eu vi, uma decisão recente do TST foi sobre a competência, de quem é a competência para julgar uma ação dessas. Então, assim, uma ação do empregado em face do plano de saúde e tudo mais. E aí, se a competência é da Justiça do Trabalho ou é da Justiça Comum. E a decisão, o entendimento geral é o seguinte: quando há uma previsão sobre o plano de saúde no contrato de trabalho, ou num acordo coletivo de trabalho, ou numa convenção coletiva de trabalho, aí se entende que isso tem relação com o trabalho e logo a competência é da Justiça do Trabalho. Mas se não tiver nenhuma previsão dessas e houver uma autogestão empresarial, nesse caso, a competência vai ser da Justiça Comum. É o famoso... o que é oriundo e o que é decorrente, né? Lembra dessa discussão? Isso aí é muito interessante, né? Porque assim, tudo que é oriundo da relação de trabalho, em tese, é da nossa competência. É como você colocar uma cláusula no contrato de um benefício desses, né? De plano de saúde ou acordo coletivo, convenção coletiva, entende-se que é oriundo da relação trabalhista. Agora, quando é meramente decorrente, aí não. O que seria meramente decorrente? Você é empregado e, por ser empregado, você
pode aderir ou não a um outro contrato, que seria o contrato lá do plano de saúde. Isso é decorrente, isso não é porque não é intrínseco da relação trabalhista. Isso é uma opção que você faz como um anexo à relação de trabalho. Aí é meramente decorrente. Aí essa relação decorrente, qual é a regra? É a justiça comum, né? A não ser que existisse uma lei específica, aí sim, trazendo a competência para a gente. Mas enquanto não houver essa lei específica, vai para a justiça comum. É a mesma discussão que aconteceu com aquela questão de complemento de aposentadoria, lembra? Sim. Que aí, originalmente, as próprias empresas pagavam a complementação, a competência era nossa. Depois elas começaram a aderir a planos de previdência privada, que é outro contrato, com regras próprias. Aí foi para a justiça comum. Tá, ótima analogia também, né? Um outro assunto que eu acho que é muito bacana a gente falar é sobre intervalo intra-jornada. Aquele intervalozinho que tem ali no meio da jornada, né? Aquele intervalo que é para refeição, em regra geral, né? Para refeição e um pouquinho de descanso também. Esse intervalo, ele pode ser pré-assinalado. Isso é muito interessante, né? Já tem, claro, isso daí não é novidade não, tá, gente? O intervalo, ele pode ser pré-assinalado. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode colocar lá genericamente que o intervalo para refeição e repouso vai ser sempre de 12 às 13 horas, né? Meio-dia 1, pronto, é isso. E aí coloca lá todos os dias sem precisar que o empregado vá ali e faça aquela anotaçãozinha, tá? Diariamente. Mas se houver, aí acho que fica uma dica bacana para a gente dar. Se houver a assinalação em alguns dos dias, então o empregado ali eventualmente anota, né? Anota ali que foi almoçar naquele horário, voltou no outro horário e tal. E aí, se houver essa assinalação, ela vai prevalecer sobre a pré-assinalação. Isso daí é super delicado, né? É aquela história, ou marca ou não marca, né? Porque se você falar, olha, não precisa marcar um intervalo, que é o que a lei garante, o intervalo fica pré-assinalado lá no cartão de ponto, e o empregado não marca dia a dia. Ok, né? Qual vai ser a presunção? Isso vai acabar afetando o ônus da prova, né? Porque se o intervalo está pré-assinalado, a presunção é de que houve gozo do intervalo. Está tudo de acordo com a lei, com o que a lei diz, né? Agora, se o sujeito está marcando o horário de intervalo, qual é a presunção? Bom, é de que o intervalo é aquele que ele está marcando, né? Aí vamos ver se tirou mais de uma hora, menos de uma hora, aí você acaba invertendo tudo, né? Você muda os ônus das provas, né? Então isso que é interessante nessa questão de você saber exatamente como gerir essa questão trabalhista dentro da empresa, né? Então assim, se você vai adotar o pré-assinalado, não marca nada, né? Sim. Acho que é por aí, né? Sim, é. E essa questão de ônus da prova, eu fiquei pensando aqui, é como se fosse assim, uma batata quente. Sabe aquela coisa assim? Na mão de quem que tá? Você não quer que esteja na sua mão, o outro também não quer que esteja na mão dele. É uma loucura, né? Porque, por exemplo, quando a pré-assinalação, o que ela faz? Com que a batata quente esteja na mão do empregado. Porque é o ônus dele de provar que ele não usufruía daquele intervalo que está lá, já pré-assinalado. O intervalo já está ali, anotadinho, ó, meio-dia 1. E aí ele tem que provar. Mas, por outro lado, se ele assinala, se ele coloca lá que a jornada dele, na verdade, o intervalo entre a jornada dele era de... menor, né, do que uma hora, enfim, inferior ao que a lei determina, né? Isso. Aí o empregador vai ter que provar que, na verdade, aquela marcação ele fez, mas está errada. E é difícil, né? Porque depois que está ali no papel é complicado, né? É isso, a batata quente foi para a mão do empregador. É a mesma coisa do própria obrigatoriedade ou não de ter cartão de ponto, né? Se você tem lá o seu estabelecimento com menos de 20 empregados agora, né? Você não precisa ter o cartão de ponto. Agora, se você fizer o cartão de ponto, mesmo com 2, 3, 4 empregados, aí é a mesma discussão. Então, peraí. Então, o cartão de ponto está lá e é ali que a gente, em princípio, vai tirar o horário de trabalho, né? E já que a gente está falando sobre isso, e o cartão de ponto por exceção? Isso também é um assunto bem bacana. Você sabe, Carol, que quando mudou a lei, né? Que, salvo engano, foi com a lei de liberdade econômica, se não me engano, que houve essa alteração do ponto por exceção, né? Ponto por exceção, o que é? Né? Em vez de você marcar todo dia o horário que você faz, você não marca o horário, nunca, você só marca quando faz hora extra, ou seja, você só marca o excepcional. O ordinário você não marca, então é o ponto por exceção, né? E isso era muito polêmico, né? Assim, era uma discussão, porque
fica fácil de você manipular, né? Porque o empregador fala assim, olha, é ponto por exceção. Não tem ponto nenhum, porque ele nunca fez hora extra, então não junto ponto nenhum, entendeu? Essa era a grande discussão, né? E aí, quando a lei... acaba ficando um britânico às avessas, né? Porque... mas aí servindo de presunção favorável para o empregador, não para o empregado, né? Sim, não ter ponto é bom para o empregador, porque não marcou hora extra, então não tem ponto nenhum. E aí você fica pensando, pô, o empregado marca lá hora extra, o empregador pega a rádio e joga fora, né? Mas eu acho que assim, falei de marcação britânica às avessas, porque também não existe a hipótese de todos os dias, todo mundo necessariamente chegar no mesmo horário e nunca ter um atraso considerável, ou nunca ter, né? Eu acho que assim, não dá pra na vida normal, isso não existe, né? Exatamente. Mas aí eu imaginei, né, que quando saiu essa lei, porque a lei facilitou o ponto por exceção, né? Antes, o entendimento é de que seria só por negociação coletiva. A gente teria que fazer o acordo coletivo, a convenção coletiva para fazer o ponto por exceção. E aí a lei passou a permitir também que isso fosse pactuado individualmente, com uma formalidade essencial ali que está expresso na lei. Tem que ser acordo individual escrito, por escrito. E aí o que eu imaginei, né? Nossa, vai chover reclamação trabalhista, alegando que o ponto de exceção é fraudulento, que fez hora extra, mas o empregador não deixou marcar. Eu achei que ia ser assim uma enxurrada. Isso já tem, acho que, quantos anos tem isso? Tem uns 4 anos, sei lá, por aí. Sabe quantas ações até hoje eu peguei sobre isso? Zero. Então, assim, tem umas coisas assim que a gente acha que vai dar um impacto gigantesco, né? E na prática ali, zero. Não tive problema ainda, não peguei ainda problema. E olha que a gente pega muita ação, né? Por ano... Em cada vara são 1.500, 1.400 ações por ano em cada vara aqui no Rio, né? Então, nada. Interessante, né? Muito. Então, talvez seja um instrumento que ou não estão usando ou está funcionando. Mas eu chutaria que as pessoas não se atentaram ainda para o fato de que não é mais necessário que seja só por acordo coletivo ou convenção coletiva, que pode por acordo individual, desde que seja por escrito. Porque isso deve ter um impacto muito bom na gestão do cotidiano de uma pequena empresa, né? De você não precisar ficar ali todo dia gerenciando ponto, marcação, entrada, saída, marcou, não marcou, né? Quando faz hora extra, lança lá as horas extras. Então, eu acho que isso para a gestão de uma pequena, média empresa deve ser algo muito interessante, né? Imagino eu. Mas realmente a gente não tem dados estatísticos assim. Se está sendo usado, né? Se está sendo usado, se não está dando problema. Eu posso falar assim empiricamente da minha vida, né? Ainda não peguei nenhuma ação sobre esse tema. Tá, bacana. É isso. Aí eu queria falar agora sobre uma notícia que eu vi na internet. Eu adoro ver notícia na internet. É aquela notícia que tem uma pegada jurídica e as pessoas vêm perguntar. Isso eu acho muito bacana. Vem tirar dúvida, vem querer entender que notícia foi aquela. E eu fiquei impressionada com a notícia que saiu sobre São Paulo, né? Teve um acordo reconhecendo o vínculo empregatício com 3 prostitutas, né? 3 garotas de programa, enfim. E aí, é claro que já vieram várias questões assim na minha cabeça, né? Sobre como houve esse reconhecimento de vínculo. Teve um termo de ajustamento de conduta que foi firmado com o MPT, entre o MPT e o empregador, né? E aí eu fui até pesquisar, olha que interessante, desde 2002 que já consta na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações, o serviço de profissional do sexo, tá? Então, é CBO 5198, para quem quiser também aí pesquisar, que fala sobre a troca consciente de favores sexuais por dinheiro, né? Porque a prostituição ela não é crime, né? Então, isso isso é um debate, né, assim, antigo, sempre polêmico, porque envolve moral, envolve questões, às vezes, até ligadas à religião, né? Mas é uma realidade, né? Assim, eu acho engraçado, assim, porque eu como jurista, né, eu gosto muito de pensar que o direito, isso também não é novo, que eu vou falar, ele não pode nunca se descolar da realidade, né? Não adianta você ter um mundo teórico lindo, né, do dever ser, e na hora da prática ser tudo diferente, né? Então, assim, você pode fazer lei, você pode fazer o que você quiser, dizendo que não é a favor de profissionais do sexo, mas sempre existiu, existe
e não se vê, né, assim, um horizonte onde vai deixar de existir. Então é algo que a gente tem que lidar com essa realidade. Porque o fato é, essas pessoas têm uma enorme dificuldade de ter uma proteção social, de ter futuro, né, de ter, enfim, essa é a grande dificuldade, é o grande desafio, né. Não é prostituição, a prostituição não é crime, mas o crime é o rufianismo. É você explorar a prostituição, e aí que complica nesses casos de ação trabalhista, né? Sim, porque aí elas, né, a ideia seria, pode pedir vínculo empregatício, mas vai pedir vínculo empregatício, o empregador está exercendo uma atividade ilegal, né, seja ter casa de prostituição, seja explorar a atividade, os dois são considerados crimes pelo Código Penal, então realmente gera ali uma dúvida, né, um imbróglio, assim, porque tem, e aí se tiver os requisitos da relação de emprego, que são subordinação, habitualidade, né, subordinação, você obedece a ordens, tem que chegar em determinado horário, etc., cumprir regras, habitualidade, tem que ir com frequência, né, tem tudo já organizado, onerosidade, tem pagamento, né, um pagamento salarial, enfim, um valor hora. Então, assim, tudo isso gera a presunção de que realmente é possível ali o reconhecimento de um vínculo. A grande dificuldade é, assim, presentes os requisitos da relação de emprego, ok, vamos supor que estão presentes, e muitas vezes estão, como é que fica a validade desse contrato, né? Porque aí nós temos o problema do objeto, não o objeto em si, como o grande professor Zé Augusto Rodrigues Pinto fala, não do objeto imediato, assim, porque o que o trabalhador faz? Faz o serviço ali sexual, porque isso não é crime, né? Agora, o objeto imediato, quer dizer, é a exploração que o empregador faz da atividade, é que cai no Código Penal, né? E aí, qual é o entendimento normalmente para esses casos? Você tem que proteger o trabalhador, porque ele não está fazendo uma ilicitude, mas a gente não pode validar aquele tipo de atividade. E aí que surge o imbróglio, porque a partir do momento que você reconhece o vínculo, que você faz um TAC e que você permite que isso aconteça, você está validando essa atividade. E aí você vai ter o empregador explorando a prostituição. Ou seja, é como se você estivesse dizendo, olha, o empregador pode explorar uma trabalhadora sexual. E é aí que o ordenamento jurídico entra em choque, né? Eu sempre achei que a melhor solução não era dar o vínculo de emprego. Eu acho que flagrada a situação, ok, você indeniza o trabalhador, você protege o trabalhador. Mas a continuidade daquela atividade é que é o problema. Eu sempre achei que a melhor forma de dar continuidade a essa atividade é através de ou trabalho autônomo, né, ou cooperativa. Eu acho que as cooperativas seriam uma excelente solução para isso, né? Interessante, nunca tinha pensado nessa hipótese, para ser sincera. Porque cooperativa ninguém está te explorando, você é sócio daquela atividade, né, uma cooperativa de trabalhadores profissionais do sexo, e eles se auto-organizam com independência, com autonomia, eles decidem seus destinos, né? Eles se protegem, aí pode ter proteção jurídica, proteção social, recolher previdência e por aí vai, né? A melhor forma é isso. O difícil é organizar, eu acho, né? Eu acho que é uma profissão que você tem dificuldade de encontrar as pessoas, de organizar, né? De fazer uma associação, assim, não é tão simples, né? São muitas pessoas em situação de rua. Ainda vivem muito à margem. Muita margem, não querem se mostrar, né? Aí imagino eu, né, que a gente ouve falar, né? Comércio de luxo, né? Assim, aí a pessoa não quer aparecer, não quer colocar a cara, né? Porque, enfim, tem uma vida paralela, né? Então, assim, é realmente um tabu difícil de superar, né? Mas reconhecer o vínculo pura e simplesmente, eu acho que é uma solução micro para o caso ali, mas não dá a solução macro para o problema maior, né? Sim. Pelo que eu vi, assim, os argumentos usados foram isso: a vedação ao enriquecimento sem causa ilícito, né, do empregador, a autonomia da vontade, a liberdade de dispor do próprio corpo, prestigiando esses princípios, né? A possibilidade, a questão da liberdade econômica, liberdade de exercer qualquer ofício, profissão, que está aí na Constituição também, super resguardado. Então, a decisão foi por aí.
né? Essa escolha, e é uma escolha que eu entendo válida, né? Assim, eu acho que não cabe ao direito, a mim pelo menos parece, impor restrições morais a esse tipo de profissão. Eu acho que cabe ao direito regular, né? Regular como isso acontece, dar a proteção necessária, enfim. Agora, o direito já regula o crime do rufianismo, então a gente não pode ignorar isso, né? Então a gente não pode da noite para o dia validar. Né, mal comparando, é um caso que a gente já enfrentou com o apontador do jogo de bicho, né? Aqui no Rio de Janeiro, onde a gente vive, é histórico, né? Assim, ter jogo do bicho é uma coisa que, né, faz parte da nossa cultura carioca, eu acho, né? E todo mundo já viu uma banca de jogo de bicho lá, o cara na calçada lá, né? Sentadinho, aquela cadeirinha assim. Aquela cadeirinha de escola, né? E ali com o papelzinho dele lá, anotando as coisas, o bloquinho. Todo mundo sabe onde tem, onde não está, enfim. E aí é uma coisa assim, socialmente super, né, aceita, né, pela sociedade. Agora, o apontador de jogo de bicho deve ter também essa proteção de vínculo de emprego, né? Aí já muda de figura. Por quê? O que é um pouco diferente do profissional do sexo? Porque o apontador do jogo de bicho, ele está na ilicitude também, né? Ele está fazendo uma atividade que promove o ilícito, que é o jogo do bicho, que é ilegal. Ele é a ponta ali, né? Mas já teve decisão reconhecendo o vínculo de emprego com o bicheiro. Justamente pensando, não, mas peraí, ele está sendo explorado pelo bicheiro, então vamos dar proteção, vamos dar vínculo de emprego, FGTS, tá. Só que aí, no final das contas, o TST chegou à seguinte conclusão, pera lá, né? Se a gente der o vínculo de emprego, a gente está legalizando o jogo do bicho. A gente está dizendo que um bicheiro vai assinar a carteira das pessoas. Atividade, jogo do bicho. Não dá, né? Por isso que tem uma OJ lá, salvo engano, OJ 199, da SDI 1 do TST, que esse contrato é nulo, né? Então, assim, o profissional do sexo tem essa diferença, porque a atividade dele não é ilícita, mas do empregador é. E eu acho que a gente não pode ignorar isso, né? Eu acho que a gente tem que buscar formas alternativas, que eu acho que a grande saída é essa mesmo, do cooperativismo, da autonomia, né? E a sociedade se preocupar com essas pessoas, né? Da proteção social, a questão da saúde, né? Claro. Da previdência e por aí vai, né? Sim. É isso, a sociedade acho que caminha e o direito ele tenta ir atrás, né? O legislador, o julgador, né? A gente fica o tempo todo assim, tem que correr atrás aí do que está acontecendo, porque a vida social ela vai muito à frente, né? E muito cada vez mais rápido, né? O que assusta hoje é isso, cada vez mais rápido e a gente não consegue, né, acompanhar, né? Essa questão, a gente até já comentou em programas passados, né, da inteligência artificial. Essa semana, fugindo um pouco do roteiro, eu fiquei assim, né, estupefato com uma notícia que eu vi, que criaram uma modelo por inteligência artificial, né, e fizeram um perfil de Instagram para ela, e ela ali, a inteligência artificial, colocando fotos, né, dessa modelo, que é ela, né, e conversando com as pessoas no perfil. E as pessoas não notaram que estavam conversando com inteligência artificial. Então, gente falando, nossa, você é linda, estou apaixonado por você, né, quer casar comigo, né? E mesmo na foto falando, ó, essa aqui é uma imagem de inteligência artificial, mesmo as pessoas não notaram e ficaram, né, assim, tendo sentimentos por inteligência artificial. Gente, Você vê, né, onde é que vai parar, né? Aqui a gente está falando, é muito rápido e a gente não consegue, né, alcançar, né? Apesar desse tema da prostituição ser muito antigo. Sim. A gente tem, aí eu acho que a dificuldade é outra também, né? É aquela coisa das bancadas, né? Das defesas de certos valores por determinados grupos, cada um defendendo o seu, o que é normal, é democrático e é um assunto que tem dificuldade de avançar. Né? Sim. E que bom que assim também, de certa forma, morar numa democracia, né? Claro, todo mundo pode defender as suas ideias. E aí, falando em tudo que é muito rápido, que está acontecendo, a questão das audiências telepresenciais. Tem tido muito problema com internet, a pessoa não consegue ingressar na sala virtual, não consegue participar da audiência. E aí, como é que fica essa situação? Porque aí
A parte fala, não, mas espera aí, a juiz fala, mas eu falei que vocês podiam vir presencialmente, que se fosse virtualmente tinha que estar com a internet boa. Agora vocês me apresentam essa confusão aqui, estou perdendo meu tempo, vocês estão perdendo tempo de vocês. Aí... Não tem coisa mais chata que cada audiência vai ficar 10, 15, 20 minutos. Tá aí, fulano, tá me ouvindo? Se estiver me ouvindo, faz um sinal, não é? O áudio, o microfone, desliga o microfone. É chato demais, é muito chato isso. Mas assim, né, é um ônus que se paga, né? Porque a gente, na verdade, Carol, assim, a gente fez essa mudança para o telepresencial na emergência. As pessoas não podem esquecer isso, assim, não estava ninguém preparado para fazer teletrabalho no Poder Judiciário. Aliás, curiosidade, né? Antes da pandemia, o CNJ estava pensando em regulamentar trabalho remoto para juízes. E aí estava fazendo uma consulta, assim, para saber se era possível. E a maior parte dos juízes entendia que não, que esse trabalho remoto, teletrabalho para juiz não seria possível, porque tem que estar lá na comarca, recebendo as pessoas e tal. E aí veio a pandemia. Aí de novo, a realidade, né? Atropelando a teoria. Como que não é possível? A gente ficou aí 2, 3 anos só fazendo telepresencial e graças a isso o judiciário não parou, né? Então assim, é possível fazer teletrabalho? Claro que é, está provado que é, mas a gente fez na emergência. E aí na emergência a gente teve que contar com a boa vontade de todo mundo, né? Porque assim, você não pode exigir que o reclamante, que a testemunha, que o reclamado, né, que todo mundo de repente tenha bom acesso à tecnologia para dar aquele depoimento com aquela conexão maravilhosa. Então a gente teve necessidade dessa tolerância, né? De sinal caindo, de não sei o quê, vai, volta, roupa, aquela coisa toda, né? Do teletrabalho, né? Mas esse caso de perder conexão é importantíssimo, né? Sim, e aí nesse caso o juiz indeferiu a oitiva da testemunha, falou não, já teve a oportunidade, não conseguiu entrar o problema de vocês. E aí a parte entrou com uma ação rescisória para rescindir aquela sentença e pediu para que houvesse a reforma da decisão, que voltasse para ver a oitiva da testemunha, e foi assim que aconteceu. Tá? Rescindiu. E mandou ouvir a testemunha de novo. Por cerceio de defesa. Legal. Mas aí eu acho que tem que tomar o seguinte cuidado. Como é que eu faço lá na prática, né? Se eu marco telepresencial de ofício, eu entendo que eu tenho que ser tolerante com dificuldade de conexão. Porque eu não sei se o destinatário daquela audiência tem acesso à conexão. Aí no dia lá, se ele não está conseguindo acessar, eu acho que o juiz deve adiar a audiência. Agora, quando eu já marco e as partes querem o telepresencial, as partes desejam esse modelo, eu faço como um negócio jurídico. Principalmente quando é audiência híbrida. Né? Eu coloco como negócio jurídico o seguinte, olha, as partes requerem e concordam que no dia da audiência, cada um é responsável pela sua conexão. Então eu celebro esse negócio jurídico justamente para não ter esse problema. Entendeu? Então assim, aí quando eu faço isso eu marco o híbrido, para ficar assim, bem claro, né? Quem estiver com medo que a conexão não está boa ou que não vai funcionar, vai presencialmente na vara, estaremos lá para receber a parte das testemunhas. Porque senão, Carol, acontece também o seguinte fator, e já aconteceu, você está no meio do depoimento, você está pressionando a testemunha, você está pegando ali a mentira, daqui a pouco, puf, sai do ar. E aí? Desligou? Caiu a conexão? Está fugindo? Eita! Entendeu? Entendi. Então tem de tudo, assim, infelizmente tem de tudo. Então assim, no caso concreto, né, nesse caso que está no informativo, a gente não sabe o que aconteceu exatamente, né, mas a impressão que dá pelo informativo é de que simplesmente a pessoa não conseguiu acessar mesmo, né, mas não teve malícia nenhuma, não teve má fé nenhuma, né, mas tem que tomar cuidado com isso também, né. Se a sua testemunha, olha só o que pode acontecer, a minha testemunha faltou à audiência, o que eu faço? Eu puxo o fio. Excelência, meu cliente não consegue se conectar, quero adiar a audiência. E aí? Como é que fica a outra parte, né?
Então tem que tomar muito cuidado e cada caso é um caso, né? Ah, sim. E pelo que eu li dessa decisão, me pareceu, Otávio, que eles notificaram, peticionaram na vara, informando que haviam notificado a testemunha da realização da audiência e tudo mais. Mostraram ali a boa-fé direitinho, né? Sim. Cumpriram a parte deles, né? Aí é o que eu acho, como eu falei no início, assim, se a pessoa está tentando se conectar e não conseguiu por dificuldade de acesso, eu acho que o juiz deve adiar, sim. Porque o que importa, gente, não é uma decisão, né? O que importa é uma decisão justa. E aí você não ouviu uma testemunha porque ela está com dificuldade de conexão, você acaba dando uma decisão que não necessariamente vai ser a ideal ali para o caso, né? Então eu acho que o juiz tem que ser bem tolerante com isso. Tá. Na verdade, o que eu acho mesmo... Desliga a câmera, desliga tudo. Vambora. Não é nada demais, não. O que eu acho mesmo é que o tribunal tinha que assumir essa responsabilidade. Eu acho que o tribunal tinha que ter salas de videoconferência espalhadas por todos os bairros para você marcar o depoimento na testemunha, a testemunha ir para a sala do tribunal. Aí sim, conexão funcionando, um servidor lá tomando conta para ver se ele não está lendo nada, se não está conversando com ninguém, se não está vazando ali informação. E é uma coisa tão simples de se fazer. Em vez de você ter aqueles palácios no centro da cidade, que hoje são palácios vazios, né? Você ter salas espalhadas por todos os bairros, dando um mega acesso à justiça. Uma justiça itinerante. Uma justiça itinerante online. Bacana. Olha só como você pode agilizar, facilitar, dar segurança e dar acesso. Uma pessoa, em vez de faltar ao trabalho, né? Pegar 3 conduções para ir depor no prédio lá no centro da cidade, ela vai no bairro dela ali, rapidinho, e volta para o trabalho dela. Simples, né? O que eu acho mesmo é isso. Eu acho que o tribunal está na hora dele assumir essa responsabilidade e oficializar o teletrabalho. Sabe? Perder esse medo dessa novidade, né? Que é uma novidade boa, funciona. Sim, Ótima sugestão. Será que tem alguém ouvindo a gente que possa promover uma mudança desse tamanho? Tomara. Tomara. No último programa, a gente falou bastante sobre negociação coletiva, né? Sobre a possibilidade de negociação coletiva, a questão da adequação setorial negociada, aquele julgamento do STF no tema 1046, em que ele fala que é possível negociar, mesmo que não tenha uma concessão de um benefício direto, desde que tenha uma possibilidade de que, desde que não se trate de norma de saúde e segurança do trabalho, aquelas normas que a gente falou, né, que são infensas à negociação coletiva, que não ofendam a direitos individuais indisponíveis. Mas teve uma decisão agora que eu achei bem interessante também, que ela fala sobre a possibilidade de ser inválida a cláusula que trata genericamente, que autoriza genericamente a prorrogação da jornada do pessoal que trabalha em área de saúde, aquela jornada de 12 horas, invalida a possibilidade de que tem uma cláusula falando, olha, vocês vão poder trabalhar mais 12 horas se a pessoa do plantão seguinte faltar para vocês cobrirem, tá? Então, a cláusula coletiva vinha falando isso. A pessoa que estiver saindo do plantão de 12 horas vai poder prorrogar a jornada por mais 12 horas para substituir a pessoa do plantão seguinte. E essa cláusula coletiva, ela foi invalidada. E a gente falou tanto aqui que existe a possibilidade hoje de negociar coletivamente muitos direitos, do 611, da CLT e tal. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre essa decisão, porque ela fala justamente o contrário. Opa, peraí. Dá para negociar muita coisa, pero não tudo. Porque assim, esse tema jornada, ele é um tema assim paradigmático, né? Porque apesar da CLT, lá no 611B, parágrafo único, falar que regras de duração do trabalho e intervalo não são normas de saúde, segurança e higiene para fins de negociação, a gente sabe que tudo que é relativo à duração do trabalho afeta a saúde do trabalhador. Então, o que o legislador quer dizer? Quer dizer o seguinte, apesar de serem regras que afetam a saúde e segurança, é possível negociar, nesse caso aqui é possível negociar, mas observados os limites constitucionais, que é o que o artigo 611-A fala quando ele permite a negociação de jornadas, respeitados os limites constitucionais.
Então, assim, não vale tudo, né? Não é você botar o sujeito para trabalhar 12 mais 12 e depois no dia seguinte mais 12, porque um colega faltou. Como é que fica o descanso dessa pessoa? Como é que fica a hora extra? Quer dizer, você está fazendo 24, você está dobrando o plantão. Como é que fica a sua vida social? E por aí vai, né? Então, assim, não é tão simples assim, né? Eu acho que essa decisão foi coerente, eu acho. Porque você trabalha 12 por 36 e de repente você faz mais 12, você está fazendo 12 mais 12 mais 12, né? Então, você extrapolou bastante os limites constitucionais. Não me parece razoável você dar essa carta branca para o empregador. No fundo é isso, né? Sim, sem dúvida. O cara tem uma jornada, mas se precisar eu dobro a jornada dele e ele é obrigado a ficar lá, entendeu? Então acho que esse foi o equívoco talvez dessa negociação, né? Dar essa carta branca. Isso me lembra um caso também que deu muito problema na justiça, que era a jornada móvel que o McDonald's adotava no início. Eles tinham um contrato de trabalho que era assim, ó, o empregado pode trabalhar de 4 a 8 horas por dia. E a cada semana, o empregador diria, naquela semana, quantas horas ele ia trabalhar em cada dia. Então, ele ia para o trabalho e assim, essa semana é 6 horas por dia, essa semana é 4, essa semana é 8. E com isso, não só, né, esse problema de previsibilidade, né, de regra de duração do trabalho, mas acabava afetando o salário também. Porque aí, na semana que ele trabalhava só 4 horas, o salário dele era menor. Na semana que era 8 horas, o salário era maior. Então, acabava sendo uma fórmula indireta de reduzir salário, né? Que se eu quero economizar, eu dou uma quantidade menor de trabalho para você, entendeu? Então, essa questão da duração do trabalho, eu acho que essa previsibilidade é importante, né? De quanto eu trabalho, quanto eu recebo, atrelado a isso, né? Sim, sem dúvida, porque é uma questão que afeta a saúde física, a saúde mental, a vida social. Acho que tem tantos reflexos aí atrelados que realmente não dá para dar uma, como você falou, né, muito bem, uma carta branca para o empregador para negociar de qualquer maneira aí com os trabalhadores, né? Eu acho que se eu fosse resumir numa palavra seria isso, a previsibilidade, assim, o que eu estou à disposição do empregador, quanto eu recebo por isso, né? Porque você monta a sua vida inteira em função da sua jornada, né? Sim. Não tem muito como ser diferente disso, assim, o horário que você vai à academia, o horário que você vai ver os filhos, o horário que você vai estudar, o horário que você vai fazer o seu lazer, é tudo em função do seu horário de trabalho. E aí, se o seu horário de trabalho ele, né, pode livremente ser modificado, ser elastecido, isso de fato afeta bastante ali pode até acabar gerando um dano existencial, né? Sim. Porque a sua vida de relações, o seu planejamento de vida fica todo afetado. Sem dúvida. Vamos mudar então agora o assunto, falar sobre um assunto mais pesado ainda do que a questão dos intervalos e da jornada. Vamos falar sobre acidente de trabalho. Acidente de trabalho gera muita dúvida a questão da responsabilidade objetiva e da culpa exclusiva da vítima. Como é que fica, porque a responsabilidade afinal era objetiva? E eu vou dar um exemplo prático aqui, que eu vi numa decisão que eu achei bem interessante, bem didático, para a gente entender isso. Que era, o empregado trabalhava numa empresa de transporte como motorista, a via era de velocidade máxima de 60 km por hora, ele estava a 132 km por hora. E aí o que acontece? Um acidente. Bom, acontecido o acidente, a discussão vem à tona, que é a responsabilidade do empregador. Porque o empregador, gente, ele tem os riscos do empreendimento, né? São dele, não tem jeito. Então, ele arca ali com uma série de riscos. Mas isso também não pode ser uma responsabilização ilimitada. Ela tem limites. E, nesse caso, por exemplo, a responsabilidade objetiva, há a responsabilidade objetiva do empregador. Por quê? Porque ele já atua numa área, né, em que há um risco maior naquela atividade do que o risco dos trabalhadores em geral, do que o risco de uma pessoa que trabalha no escritório, né, por exemplo. Então, ali, a pessoa que trabalha com transporte já sabe que existe uma responsabilidade objetiva na atuação e que ele não precisa, se presume já que houve a responsabilização dele no caso de um acidente, né, de que haverá a responsabilização dele.
Mas, olha que interessante, se o empregado estava fora da velocidade permitida, né, agindo de forma imprudente, o que aconteceu? Quebrou o nexo e se entendeu que ele ali ia ter realmente culpa exclusiva da vítima, né? Uma via de 60 por hora, o sujeito está a 132 km por hora, isso aí não é imprudente, isso é um louco furioso, né? E a gente, nesses casos, né, a gente tem que lembrar o seguinte, esse sujeito, ele é um risco para a sociedade, né? Porque ele é um motorista profissional que descumpre uma regra de trânsito, e não é um descumprimento ali culposo, né? 60 por hora para 132 km por hora, você não pode dizer, estava distraído e passei um pouquinho ali, né, 65, 70. Não, ele assumiu aquele risco de ir ao dobro da velocidade permitida, né? Não sei se aconteceu acidente no caso, não sei se ele chegou a colidir ou atropelar alguém, o caso conta isso? Não notícia? Conta. Não conta, né? Eu vi que teve um acidente no trajeto mesmo. Tá. Porque, assim, eu acho que aí é o contrário, a presunção é de culpa exclusiva da vítima, porque ela descumpre uma regra de trânsito, né, como um motorista profissional, logo, em princípio, ele é o culpado, né? É igual a furar um sinal vermelho, né? Um semáforo vermelho, para não ficar muito regional aqui. Farol. Mas se o sujeito cruzou lá o sinal vermelho, sim, você é um motorista profissional, você cruza um sinal vermelho, a presunção é de quê? A culpa é sua, né? Agora vamos ver as outras circunstâncias, caso concreto, o freio não funcionou, ou lá, alguma coisa, mas em regra a culpa é sua, porque sinal vermelho você tem que fechar. Estou estressado, estou dirigindo há 8 horas, dormi no volante, beleza, o empregador está te exigindo trabalhar 16 horas por dia, pode até ser, né? Mas em circunstâncias normais, não, né? Então, esse caso aí é muito interessante por isso, né? Porque nem todo acidente de trabalho, mesmo que seja uma atividade de risco, vai gerar responsabilidade para o empregador, né? E, infelizmente, muitos casos são de culpa exclusiva da vítima. Às vezes por uma questão até cultural, às vezes por uma questão até de baixo treinamento, né? Porque se for problema de treinamento, aí também dá para responsabilizar o empregador, né? Porque não deu o treinamento adequado. Mas é mais cultural mesmo, né? O brasileiro tem uma coisa assim do descumprir regra, né? Do jeitinho, sabe? Que acaba causando depois a consequência lá na frente, né? E aí, de novo, me lembrei da questão da batata quente do ônus da prova, né? Então, assim, a princípio, o risco da atividade é do empregador, batata quente está na mão do empregador. Mas aí o empregado, de repente, ele age de forma imprudente. O empregador prova que ele estava a 132 por hora. Isso. Beleza, aí a partir daí você já presume que foi culpa do trabalhador, né? Aí o empregador foi pra mão do do trabalhador. Aí o trabalhador prova que estava sem freio, sei lá. Aí você vai indo nesse bate-bola, né? É bem isso mesmo. Muito interessante, né? E aí fica aí, a audiência fica assim, e foi, e agora? Parece novela, né? Cada capítulo um clímax diferente. Um jogo de tênis, assim, eu fico, cara, teve uma audiência que foi engraçada, que era sobre hora extra, né? E aí ele, alegando aquelas horas extras gigantescas, né? A empresa, eu quero o extrato do Rio Card. Aí eu falei, beleza, oficiei, veio o extrato Rio Card. Aí o extrato Rio Card mostrava que era impossível aquele horário que ele alegava. Sei lá, ele alegava que estava na empresa às 5 da manhã e o Rio Card mostrava que ele pegava o ônibus às 7 da manhã para ir para o trabalho. Aí chegou na audiência, né? A empresa cresceu, né? Excelência, tá aqui o extrato, não sei o quê. Eu falei, realmente, então vamos encerrar. Aí o advogado acabou dizendo, não, mas excelência, eu manifestei. O Rio Card, na verdade, ele reconhece que fez uma irregularidade. Ele dava para a esposa usar. Eu falei, esposa usar? Não, mas aí é irregular, não pode, isso aqui, mas excelência, olha o local onde o ônibus estava. Aí foi muito interessante, que aí eu fui olhar os locais. Espera aí, não, realmente, o ônibus, sei lá, ele trabalhava no Leblon, o ônibus era lá na Madureira, assim, não tinha nada a ver com o trabalho. Então, ele provou que fez uma irregularidade. Nossa.
para provar que aquele Rio Card ali não servia para a questão da hora extra. Então foi uma audiência assim, bem novela mexicana, sabe? Agora perdeu tudo, ganhou tudo, perdeu tudo. Foi legal. Deve ser a anotação do juiz, né? Assim, perdeu, não, ganhou. Não, perdeu, ganhou. Defiro, indefiro, procede, improcede. Tudo riscado. Barato. E ainda sobre a questão do acidente de trabalho, teve aquele acidente gravíssimo, né, lá em Brumadinho, um acidente típico, né, no local do trabalho mesmo, e achei uma questão bem interessante sobre o dano moral sofrido pelo falecido. Porque o dano moral, ele a princípio, ele é personalíssimo, né? Então a pessoa faleceu, enfim, não há mais que se falar nos danos morais, porque só ela sabe o que a afeta, né? Só cada indivíduo sabe o que lhe afeta, né? E é variável, né? O que te ofende, o que te afeta, o que te chateia é diferente do que chateia outra pessoa. Eventualmente você vai usar um xingamento comigo e eu talvez não ligue, tô tranquila, tô ótima, tô zen. Mas uma outra pessoa mais sensível, de repente vai chorar, vai ficar... Então, isso é muito delicado, né? O dano extrapatrimonial, ele é muito interessante de ser analisado. Acho que tem até uma ótica aí meio psicológica por trás. Total. Não, e eu acho que interessante é isso, né? Porque, assim, o fato de você não sentir, talvez, tanta dor, não quer dizer que você não tenha sofrido uma lesão, né? Por exemplo, sei lá, se falarem que eu sou machista, eu não vou sofrer tanto com isso, porque eu sei que eu não sou machista. Mas, de qualquer forma, houve uma lesão ali, a minha imagem, a minha honra, o meu nome, entendeu? Mesmo que eu não sofra com isso. Então, é interessante a gente pensar no seguinte, isso talvez afete a mensuração do dano, né? Que algumas pessoas ficam completamente destruídas, depressão, tenta suicídio, e outras levam bem, né? Mas não quer dizer que a lesão não tenha acontecido, que eu acho que esse caso ele vai muito por aí, né? Assim, ele reconhece que houve a lesão com a morte, né, dos trabalhadores, não é isso? Isso, e aí a família do trabalhador, o que eles pedem? Eles pedem a indenização por dano moral do falecido, né, do decujus, como um direito que decorreu, que foi para eles como um direito sucessório, como um valor patrimonial que teria incorporado, teoricamente, né, no complexo de bens daquele falecido, daquele trabalhador, e transferido para eles, tendo sido transmitido, assim como o conjunto todo da herança. Porque essa discussão é muito interessante, assim, porque se você sofre um acidente e você morre de imediato, o entendimento majoritário é de que a pessoa que morreu não tem dano moral a postular porque ela nem tem mais vontade para exercer no sentido de que sofreu a lesão. Existe o dano dos próprios familiares, aí sim, o dano em ricochete, né, que a gente já até comentou em episódios passados. Cada um vai ter o seu próprio dano moral porque perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um irmão, ok. Agora, a vítima em si, ela não tem como ter um dano moral porque ela não existe mais, ela morre de imediato, né? E essa decisão, ela fez diferente, né? Saiu aí desse entendimento majoritário. Não, foi decisão de turma ou foi decisão... De turma, foi decisão né? da terceira turma do TST. Então assim, a gente tem que sempre fazer essa ressalva, né? Porque não é o entendimento majoritário ainda, né? Foi uma decisão, por isso até que foi muito interessante, né? Saiu da curva. Porque ela reconheceu que mesmo morrendo de imediato, o dano moral do decujus, da vítima, ele é mensurável, né? E a partir daí, essa indenização passa a ser passa a ser um direito patrimonial que vai ser, né, transmitido para os sucessores, né? Mas é bem polêmico isso, é bem polêmico. Na verdade, tem a súmula do STJ que fala, né, que o dano moral ele é personalíssimo, mas que o que se transfere é o direito à indenização para os sucessores, né? Mas o entendimento sempre foi desde que a própria vítima tivesse postulado o seu dano moral, entendeu? Tá. Aí, eu tô lá, eu sofri um xingamento, eu tô lá postulando um dano moral, aí eu venho a falecer. Aí os meus herdeiros vão continuar com aquela ação e vão receber essa indenização, mas eu, vítima, que fui quem sofreu a lesão,
busquei o meu direito. Aí, no caso, não, foi morte imediata. Sim, né? no caso de Brumadinho. No caso de Brumadinho foi morte Sim. imediata. Então, a vítima não tem como ter nem manifestado-se. Perfeito. Então, o entendimento foi, não, mas é óbvio que quando um trabalhador morre, óbvio que aquele trabalhador tem um dano moral, mas aquele trabalhador não existe mais, né? Não existe mais aquela personalidade. Então, essa que é a grande, sempre foi o grande limitador para isso, né? O que não tem discussão, então, é que os familiares vão poder postular tanto o dano próprio... Do próprio familiar. Deles, isso. né? O sofrimento deles, seja porque eles recebiam uma pensão do falecido, seja porque tem a questão do convívio, né? E tal, aquela pessoa que você perdeu. Seja... O que eles vão poder postular também é o direito, são direitos trabalhistas daquele os direitos trabalhistas, tem as verbas todas rescisórias lá. Agora, o dano moral da vítima do acidente de trabalho que morreu de imediato, aí que entra nessa polêmica aí, entendeu? Sim, bacana. Vamos ver como é que vai se delinear. Vamos ver o final aí dessa história toda, né? Nas outras turmas, né? Se vai vir decisão também nesse sentido. Vamos acompanhar. Um assunto também que é bem interessante, também foi bem debatido, foi dispensa coletiva, né? Aquela dispensa em massa, quando tem aquela demissão, seja de todas as pessoas de um setor, seja porque uma empresa vai fechar de fato. E aí tem a discussão, né, do 477A, se ele é constitucional, se não era constitucional, e aí se chegou à conclusão de que sim, ele é constitucional e pode haver sim essa dispensa em massa, desde que haja uma intervenção sindical prévia. Então, o sindicato ele vai ter um diálogo, né, com aquelas partes, mas não necessariamente haverá a necessidade de um acordo coletivo, uma convenção coletiva, uma intervenção que seja uma autorização da entidade sindical. Não precisa dessa autorização prévia, precisa sim de uma intervenção. Abrir o diálogo, né? Eu até brinquei já em artigos, né, de forma assim, jocosa, chamando isso de terapia sindical. Porque a lei não previa isso, né, foi entendimento do Supremo, decisão vinculante, então agora tem que ter, né. Mas acaba que na prática é bom, claro que é bom, abrir o diálogo sempre é bom, né. Fico triste de precisar de uma decisão do Supremo para que um sindicato consiga abrir diálogo com a empresa. Isso mostra quanto a gente está atrasado em termos de força do movimento sindical, né? Você precisa de intervenção estatal para garantir que você pode abrir diálogo. Porque para abrir diálogo, você abre diálogo nem que seja força, né, no movimento sindical. Essa é a nossa história, né? Não quer dialogar não? Pá, greve, vamos lá. Então, sabe, você faz, né, o seu movimento, ok. Mas não é autorização nem necessariamente negociação da dispensa, né? É abrir o diálogo para tentar uma solução melhor. Agora, eu fico imaginando uma empresa que não queira de fato resolver nada com o sindicato. Ela abre o diálogo, né? Faz lá... Cumpre a regrinha o 477. E dispensa em massa e pronto, está tudo certo, né? Então... Na prática, foi bom, mas talvez não tenha sido muito efetivo. Melhor do que nada, diria isso. Sim, sim. Agora, no caso que eu vi no processo, olha que interessante, teve a dispensa em massa, sem essa negociação, essa conversa prévia com um ente sindical, mas não teve essa conversa prévia com o ente sindical, mas foi para a justiça. E como é que o judiciário decidiu? Vai reintegrar todo mundo? E aí isso geraria um problema enorme, tá? Então, no caso concreto, eles tiveram que ponderar, aí com base em proporcionalidade, razoabilidade, né, os princípios básicos que tem que reger qualquer tomada de decisão, se entendeu que não era possível a reintegração e que também não valia a pena seguir naquele embate, e que era o ônus menor naquela situação seria dar um dano moral coletivo mesmo. Tá? Porque assim, a gente tem que lembrar que, apesar de existir essa decisão vinculante do TST, e existir a lei, né, o 477A, falando que dispensa em massa pode acontecer, a nossa legislação não diz o que é uma dispensa em massa, dispensa coletiva, dispensa plurima, não diz o que é.
E a nossa legislação não diz qual é a consequência jurídica de você não adotar a conduta da conversa com o sindicato. Qual é a consequência jurídica? Não sei. Então, o que começa, né? Aí entra o judiciário. Na prática. Na prática. Tendo que cada um com seu entendimento, direito comparado. Então, assim, tem gente que acha que dispensa em massa é quando atinge um percentual de empregados da empresa. 50% mais um. Tem gente que acha que não, a partir de 20 empregados já é dispensa em massa. Então, assim, e a consequência jurídica? Tem gente que acha que é reintegração. Tem gente que acha que é uma indenização individual, tem gente que acha que é uma indenização coletiva, né? Um dano moral coletivo. Eu diria o seguinte, né? Dos males o menor, né? Porque assim, reintegração em dispensa em massa, você vai ter sempre o seguinte problema. Se a empresa fez dispensa em massa, é porque provavelmente ela não consegue mais absorver essas pessoas. E aí você vai reintegrar aonde? Quando você reintegra a força sem ter onde reintegrar, você está inchando a folha da empresa. E aí o que vai acabar acontecendo? Uma outra dispensa em massa em dobro, porque a empresa vai quebrar. Aí depois que quebra, ninguém discute se pode ou não dispensar em massa, que aí já quebrou mesmo, entendeu? Então é irracional, né? Não é uma boa racionalidade isso. Logo, dos males o menor. Já que tem que ter uma conduta e essa conduta não foi cumprida, isso tem que gerar uma consequência jurídica, o dano moral coletivo pode ser uma saída interessante, né? Mas com o valor adequado também, né? Sim. Porque aí vem o problema de qual o valor, né? Quanto vale isso, né? É. Aí tem que ser uma coisa que, vamos lembrar que a empresa se dispensou em massa, provavelmente está em dificuldade, né? Não é, o que a gente tem que tirar da cabeça, Carol, eu acho, é de que empregador é mau, empregador é vilão. O empregador dispensa em massa porque quer fazer o empregado sofrer. Não. Assim, se o empregador está dispensando em massa, eu tenho certeza que ele, mais do que ninguém, não gostaria de estar fazendo isso. Porque significa que a operação dele reduziu, está ruim. A não ser que, sei lá, seja por reestruturação, avanços tecnológicos, né? Colocou lá automação e aí, ok, aí pode ser que a empresa esteja evoluindo, né? Mas regra geral não é isso, né? Regra geral é crise mesmo, e aí tem que fechar as portas, tem que reduzir, tem que vender. Então, assim, não é bom para ninguém, né? E se a gente tirar da cabeça, o empregador está fazendo isso porque é mau, porque, sabe, quer explorar, se aproveitou agora vai largar. Se a gente tirar essa coisa, né, eu acho que a gente chega num meio termo que seja adequado para todo mundo, né? Sem dúvida. Acho que é por aí. Por isso que a gente tem sempre que se perguntar, reintegração é legal, mas pode? Nesse caso, eu acho que não pode, não. Não tem jeito, é a análise do caso concreto, acho que é verificar qual o porte da empresa, qual é o motivo que está dando ensejo àquela dispensa em massa, como você bem pontuou, né? Existem várias hipóteses possíveis. E pensar que o principal é a empresa precisa continuar funcionando, precisa continuar gerando emprego e mantendo os empregos de quem não foi dispensado, né? A gente tem que ter sempre isso em mente para não inviabilizar a continuidade da atividade econômica. Porque não existe emprego sem empregador. Não existe direito ao trabalho sem capitalismo. Então, assim, esse antagonismo ele tem que ser repensado, sabe? A gente tem que pensar mais numa coisa harmônica, né? Com os limites, com as regras, com as intervenções necessárias, que é o que a gente procura desmistificar aqui no nosso É Legal, Mas Pode. É isso então, gente. Hoje a gente já viu aqui bastantes assuntos interessantes, bem legais, e se pode ou não pode. Isso. Toda semana a gente vai responder isso para vocês, tá? Nos sigam aí nas nossas redes, não esqueçam de compartilhar os nossos vídeos e muito obrigado por mais do dia de hoje.